A paz de Cristo, meus irmãos, Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar, amém? Glórias a Deus. Mas antes, meu irmão, eu ganhei essas fitinhas que vem, que vem versículos, né? E o Espírito Santo tocou no meu coração para ler para vocês esses versículos, amém? Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Eita glória! Entrega seus caminhos a Deus, amém? Aí eu ganhei esse daqui também, meus irmãos, ó, esse aqui é da minha esposa, né? Ganhou, né? Em Deus tenho posto a minha confiança, não temereis o que me possa fazer o homem. Oh, glória, né? Salmo 56, versículo 11, amém? Não temas, né? O homem, né? Ele pode fazer muitas coisas, pode nos roubar, pode mentir para nós, né, meus irmãos? Pode nos enganar, né? Como tem muitos aí na tecnologia, enganando a muitos, né? Achando que Deus não vê, né? Ô, bando de tontos, estão plantando para colher lá na frente, né? Então, meu irmão, não temas o que o homem pode fazer. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, quem tem poder para colocar você no inferno e tirar é Deus. Então não temas. Porque o homem pode matar a sua carne, mas a alma ninguém toca. Amém? Porque a alma nossa é do Senhor. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Então o Espírito Santo me mandou eu ler esses versículos. Amém? Tem endereço certo, com certeza. Amém? Confia no Senhor. Confia, amém? E nós vamos falar hoje de fé, meu irmão. Se você ter fé do tamanho do caroço de mostarda, meu irmão, você plantado na terra boa, o que que é a terra, meu irmão? É a palavra de Deus, amém? Porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra do Senhor, amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, se você ter fé na presença de Deus, a cada dia que você passa, meu irmão, amém? As barreiras, as tempestades, você está crescendo. Você está crescendo espiritualmente, você está crescendo, né, em cima deste mundo. É, meu irmão, a sua mentalidade está mudando na presença de Deus, mas você não pode perder a fé. A fé, meu irmão, é como diz, o estupim de tudo. A fé é o pilar, a pilastra de uma sustentação de uma casa. Se você perder a fé, você perdeu tudo. Você perde o telhado da sua casa. Amém, meus irmãos? Você tem que ter fé. Você tem que acreditar em Deus. Você tem que confiar na palavra do Senhor. E Deus me traz aqui para falar que tem muitos cristãos na presença de Deus que precisa voltar no primeiro amor. O que é voltar no primeiro amor, meu irmão? Minha irmã? É quando Deus chama nós para vir para os caminhos dele, nós não entendemos as palavras, não entendemos nada de Deus, mas nós tem fé nele. Quantos de nós, né, que não entendia nada, amém, meus irmãos? Veio para a presença do Pai e tinha fé nas palavras, tinha fé em Deus, acreditava que Deus pode fazer, que Deus pode mudar, e hoje, de tanto muito ler, aprender, buscar sabedoria, não crê mais. Tem pessoas dentro da casa de oração, dentro das igrejas, que têm a palavra, mas não tem presença mais. Por quê? Lhe falta a fé. Tem pessoas, meus irmãos, dentro da casa do Pai que estão patinando. Vive doentes, vive trabalhando com o esforço dos seus braços. Desculpa, meus irmãos. Com a força dos seus braços e não sai do lugar. Tem tudo, meu irmão. Tem a palavra, faz jejum, ora, clama ao Senhor, amém? Obedece, né? Mas não faz
não tem aquilo que é necessário para acessar as bênçãos de Deus, a fé. Porque não adianta, meu irmão, não adianta você saber a Bíblia de capa a capa. Não adianta você saber todos os versículos, saber o que está escrito, amém? Se você buscou entendimento para si próprio e não buscou entendimento que vem de Deus. E de nada adianta você saber as palavras de Deus se você não crê que Deus pode mudar, que Deus pode transformar, que Deus pode multiplicar. Não vai adiantar, meu irmão, você se matar de tanto fazer propósito, de tanto ajoelhar no chão do seu quarto e orar, clamar a Deus, se você não crê. Não vai adiantar de nada. Você está nadando na areia, não vai sair do lugar. Meu irmão, ninguém agrada a Deus só por palavras. Amém? Como está escrito na palavra de Deus, sem fé a obra é morta. Amém, meus irmãos? Sem fé, tudo que você faz na presença de Deus é morto, porque você não crê. E Deus está chamando pessoas aqui a ter mais fé, acreditar mais, duvidar menos. Meus irmãos, nós temos que ter fé, amém, nas nossas orações. Amém? Que nós estamos orando, mas tem um Deus poderoso que pode todas as coisas. Amém, meus irmãos? E que pode transformar a nossa vida. De que me adianta eu chegar na presença de Deus e falar, orar, clamar a Ele, se eu não tenho fé nele, eu não acredito que Ele possa fazer na minha vida? E tem muitos assim, meu irmão. Tem muitos que caiu no seu próprio conhecimento da palavra, meu irmão. Não buscou o significado da palavra com Deus, com o Espírito Santo. Tem pessoas que lê a palavra e busca falar o seu próprio entendimento. Não tem fé, meu irmão, que o irmão pode ser mudado. Não tem fé que Deus pode tirar do pouco e colocar no muito. Não tem fé, não adianta. A pessoa fechou o coração para a fé. E nós precisamos da fé. Para quê? Para que nós venha cada dia mais crescer na presença de Deus, para que nós venha ter galhos, né? Virar uma árvore grande, forte, para que pessoas, para que os passarinhos venham se aninhar nos nossos galhos. O que quer dizer isso? É que através da fé, meu irmão, Deus faz nós crescer na terra e mais pessoas venham para a presença de Deus com nossa fé. Porque quanto mais nós ter fé, quanto mais nós acreditar em Deus, confiar na palavra, mais Deus faz na terra por nós. Mais paz você vai ter em meio às guerras, às tribulações. Você vai ter paciência em saber resolver tudo e colocar tudo no seu devido lugar, através da fé. Mas se você está na presença de Deus e perdeu a fé, meu irmão, você praticamente perdeu tudo. Ainda há esperança para aquele que respira, que está vivo. Amém? Mas tem que correr. Porque nós já não temos mais tempo. E nós precisamos da fé para agradar a Deus. Nós precisamos da fé para entrar no reino dos céus. Se você não crê que Deus tem poder, meu irmão, o que você vai fazer no céu? Se você não crê que Deus tem poder, então você não crê que Ele é o Salvador da nossa alma. Sem fé, meus irmãos, o propósito de Jesus na terra é em vão.
Pois é, infelizmente, né? Nós precisamos da fé. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em Marcos, capítulo 4, versículo 30 em diante, amém? Disse mais: a que semelhamos ao reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? E como um grão de mostarda, que quando semeado é menor que todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, e a ponto de aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Amém, meus irmãos? Então, quanto mais pequeno é nossa fé, maior vai ser a nossa perseverança no Pai. Você não pode perder a sua fé, meu irmão. Sem fé, você perde a esperança, você para de perseverar nos caminhos de Deus. Nós precisamos da fé para fazer a obra, porque sem fé as obras são mortas. Tem muitas pessoas, meus irmãos, fazendo a obra de Deus. Amém? Muitas fazendo, amém, por fazer. Outras fazendo porque acham que é uma obrigação dele fazer, não por amor. Tem pessoas que estão fazendo a obra sem amor, sem fé. Meus irmãos, sem fé e nós sendo desobedientes na presença de Deus, Deus cuida? Cuida, Deus vai cuidar de nós. Mas não é certeza que nós vamos herdar o reino do céu, porque sem fé, meu irmão, não entra na porta estreita. Nós precisamos crer, independentemente do que estamos passando. Você está entendendo a mensagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo para você esta manhã? Que você precisa ter fé, você precisa acreditar mais nas palavras que Deus fala com você. Você precisa duvidar menos e crer mais em Deus, que Deus tem poder para mudar a sua vida em questão de segundos. Basta ser a vontade dele. Você tem que crer, meu irmão, que no tempo de Deus vai chegar na sua vida. Você tem que saber esperar tendo fé. De nada adianta você orar, clamar a Deus sem fé e ainda no outro dia você está murmurando. Meus irmãos, não perca a sua fé. Deus te deu uma fé, por isso você está aqui ouvindo a palavra dele e buscando a palavra dele em outros lugares. Por isso que nós vamos na igreja, para quê? Ouvir as boas novas do Evangelho. O que é as boas novas, meu irmão? São palavras boas, palavras positivas. Se você está indo na igreja, onde ele usa a pessoa ali que está administrando a igreja, usa palavras fortes para te derrubar, te desanimar, para falar que você vai para o inferno, corra dessas igrejas, porque estão acabando com a sua fé. Nós precisamos, necessitamos da fé, meu irmão, para entrar no reino de Deus. Nós precisamos orar com fé quando nós pedimos a Deus uma cura. Nós temos que orar com fé, acreditando que Deus, o Todo-Poderoso, está ouvindo nossas orações e Ele vai nos curar. É a mesma coisa de portas abertas para emprego. Você tem que orar, você tem que clamar a Deus, crendo que Deus já abriu a porta daquele emprego, mesmo que os seus olhos não estejam vendo nada. Você tem que crer. É como diz a palavra do Senhor, não adianta fazer obras se não tendes fé. A obra é morta. É a mesma coisa da oração. Não adianta você orar a mim. Olha Deus falando com você. Se você não acredita, se você duvida,
Amém, meu irmão? Que Deus pode transformar a sua vida. Deus manda eu te dizer que se você ter fé, se você continuar perseverando nos caminhos dele, ele vai te fazer grande nessa terra. Você crê que Deus tem o poder de tirar você do pouco e fazer você grande nessa terra? Em todas as áreas. Mas você precisa receber a palavra, tomar posse com fé, ter fé que Deus tem o poder de mudar a sua vida. Eu não sei o que você está precisando, mas Deus sabe o seu endereço, a sua casa, onde você mora. Deus sabe quantas vezes você ora por dia. Deus sabe quantas vezes você murmura por dia. E Ele está dizendo a você que você tem que crer mais e duvidar menos, para que Ele venha executar uma grande obra na sua vida. Tenha fé e não deixe fariseus, os escribas, não deixe a multidão que está do lado de fora da sua vida fazer você vir desanimar, perder a sua fé. Porque a sua fé para Deus muito importa. Sem fé não agrada a Deus. É a mesma coisa de falar para Deus, eu não acredito em ti. É a mesma coisa, meu irmão. Se você não acredita que Deus pode mudar a sua vida, que é Deus que está te sustentando, se você não acredita que Deus está fazendo na sua vida, como muitos aí, se eu não trabalhar, Deus não me dá nada. Ei, Deus está te dando saúde, Deus está te dando coragem, Deus está te dando ânimo para você sair todos os dias de manhã cedo e trabalhar, para que você venha honrar suas contas. Deus está te dando a vida, a saúde. Deus está te fortalecendo todos os dias. Mas tem pessoas que ainda insistem. Se não for eu. Você, meu irmão, sem Deus não é nada. Porque a nossa vida e a nossa morte está na mão de Deus. Se você está vivo hoje, trabalhando, sustentando sua família, pagando carro, pagando moto ou pagando uma casa, meu irmão, você tem que estar dando graças a Deus todos os dias, porque Deus está te dando ânimo para você ir em frente, para você vencer. Nada conseguimos fazer por nós mesmos, meu irmão. Tudo é o poder de Deus sobre nossas vidas. Agradeça mais, duvide menos do poder de Deus que Deus vai fazer você grande nessa terra. Mas a guerra lá, vai o fim do mundo, está aí. Ei, Deus é o dono do tempo e do mundo. Deus está com o mundo nas suas mãos. O controle está nas mãos de Deus. Por que você está temendo? Se você serve um Deus poderoso. Você precisa da fé para se tornar grande na presença de Deus. Amém. Glórias a Deus. Não deixe sua fé morrer. Não deixe ninguém matar a sua fé por causa de palavras duras, palavras que não vão fazer nada na sua vida. Amém. Cuidado, vigia no que você está ouvindo por aqui ou nas igrejas por aí. Porque muitos estão mudando o jeito de pregar, porque estão na sua própria vontade e estão esquecendo que nós aqui na terra temos que fazer a vontade de Deus e não a nossa. Tem pessoas que estão vivendo seus próprios sonhos, estão na presença de Deus e esqueceu que nossos sonhos nós temos que jogar por terra. Por quê? Nós temos que viver os sonhos de Deus. Esse é a verdadeira vontade do Pai, é que nós venha obedecer os direcionamentos de Deus e não de homens nessa terra, que são falhos, pecadores, comedores de arroz e feijão. Peca todos os dias. Amém, meus irmãos? Não perca a sua fé. Deus te deu fé, por isso que você está aqui. Por isso que você procura a palavra do Senhor. Por isso que você lê a Bíblia. Por isso que você ora todos os dias. É porque Deus colocou dentro de você a fé, a esperança e a perseverança. Então não perca aquilo que Deus te deu. Porque sem fé você não herda a terra prometida.
Sem fé, você não passa pela porta estreita. Amém? Precisamos de ter fé para caminhar o caminho do processo. Temos que ter fé para saber ter paciência e esperar o tempo de Deus. Temos que ter fé se nós queremos viver nessa terra em abundância com Deus. Amém, meus irmãos? É a fé, meu irmão. Nós precisamos da fé. Amém. Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Se assim Deus permitir, estaremos ao vivo hoje à noite. Amém. Às 19 horas. Que horas? Às 19 horas. Eita glória, espero por você. Amém. O Espírito Santo tem palavra para falar com você. Eita Deus, maravilhoso. Amém. Glórias a Deus.